Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje estamos aqui com um casal de farmacêuticos, tá? O Newton Carvalho e a Ana Carolina, que já trabalham conosco na Biológica há alguns anos. E vamos trocar aqui, vamos compartilhar muitos temas relacionados à farmácia de manipulação, ao produto manipulado, personalizado, características, curiosidades que às vezes os clientes nos perguntam e que com certeza você que está aí assistindo vai achar interessante. Então aproveite, curta, compartilhe, chame os amigos para assistir a mais esse episódio do Biologicast. Newton, muito bom recebê-lo aqui. Ana, prazer em estar aqui com vocês também. Prazer é meu, muito obrigada, Sasaki, pelo convite. Prazer é meu, estou muito honrado pelo convite. Que bom, ótimo, né? Bom, o Newton, pessoal, ele vai contar um pouquinho da história dele, que é assim, uma história muito bonita que começou há mais de 30 anos na empresa. Então é uma referência, hoje é a pessoa que está conosco há mais tempo. Nós temos muita gente que está conosco há bastante tempo, mas ele é o mais antigo funcionário. Então, Newton, conta um pouquinho para a gente aí como é que começou isso lá atrás e o que fez você se manter na empresa durante todo esse tempo. Ao mesmo tempo, é uma honra, né, de estar há mais de 30 anos na Biológica. O que me fez, na época, a procurar, né, um trabalho na área de manipulação foi, naquela época, 30 anos atrás, um registro de jornal, onde lá estava procurando pessoas para trabalhar numa área financeira, né, que era o caixa na época, e quando eu cheguei na farmácia, já tinha esgotado essa vaga. Rolou uma química entre eu e o Célio me colocou na farmácia de produção, e aqui estou, né? É muito gratificante eu ter acompanhado praticamente todo o processo dentro de uma farmácia de manipulação, porque quando nós eu comecei a trabalhar nessa área, não tinha um rigor, né, e uma regulação como temos hoje, né? Então, assim, são várias. Durante nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu contarei um pouco mais da minha história para vocês. Mas eu vou pegar esse ponto que o Newton falou, né? Rolou uma química entre nós. Assim, é muito interessante, né? Eu conheço muitos empresários que até hoje fazem a seleção de pessoas. E por mais que a gente tenha muitas técnicas para fazer uma boa seleção, tem determinadas situações em que você vê a pessoa falando, você entende a realidade dela e tem um sentimento, é uma intuição que leva a uma crença absoluta de que aquela vai ser uma boa escolha. Então foi isso que aconteceu, apesar da vaga ter sido preenchida anteriormente, o Newton foi escolhido para trabalhar numa outra área que foi o que norteou a vida dele dentro da Biológica, que acabou levando ele a fazer o curso de farmácia também, e hoje ele ocupa uma posição que é... Sou gerente da produção, tenho mais de 40 colaboradores junto comigo na minha equipe, né? Como o Célio disse, eu tive que ir atrás dos conhecimentos necessários, mas quando você entra em uma empresa onde ela já tem a cultura dela, né, de inovação, né, e de acreditar nas pessoas, tudo se torna mais fácil, desde que você esteja preparado para aquele momento. Então, para mim, é uma honra estar até hoje na farmácia biológica. Que bom, que bom. E você, Ana? Você já é mais novinha, né? Minha história já não é tão grande assim quanto a do Newton, não são 30 anos assim, são um pouquinho menos. Espero que seja todo esse tempo futuramente, mas a química aconteceu também. Eu acho que não é nenhuma química, é uma energia, certo? Que acaba tendo essa ligação. E é por isso que eu tô aqui junto à Biológica, crescendo junto. Acredito que a Biológica, ela é uma grande escola. Sim. Né? Você vem com o seu conhecimento, mas você aprende muito com ela também. E é uma troca, uma interação muito gratificante. Que bom, que bom. Eu gosto de dizer que todas as pessoas têm um potencial latente para elas serem aquilo que elas quiserem ser, né? Agora, vai de encontrar um ambiente que seja adequado, mas vai de encontrar também a sua
força, a sua disposição, a sua vontade interna de melhorar dia após dia, né? E isso, para quem trabalha com uma farmácia de manipulação, com uma dinâmica tão grande, tão diversificada de conhecimentos e a oportunidade enorme que a gente tem de produzir o medicamento manipulado, personalizado, exclusivo para cada pessoa, isso faz dessa atividade uma atividade apaixonante. Sim. Tá certo? Tá certo. E assim, para vocês terem uma ideia, hoje 70%, né, uma pessoa que recebe uma fórmula, uma prescrição, né, personalizada para ela, essa adesão dessa pessoa ao tratamento chega até 70%. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa recebe uma prescrição de forma exclusiva, né, para ela se vê valorizada, né? E isso aumenta, né, essa relação entre farmácia, prescritor e clientes. Fantástico. Esse número é muito significativo. E isso é baseado em pesquisas, né? Que é muito bom. Então, o paciente que utiliza o produto personalizado, ou seja, que recebe uma receita do médico com o seu nome e o seu produto vai estar com o nome lá, sim, ele aumenta a adesão. Isso é uma coisa muito boa porque a gente sabe que muita gente começa um tratamento e não dá sequência. Às vezes quando volta lá no médico, e aí, usou o produto? Ah, usei, né? Aquela coisa de querer dizer para o médico que fez a coisa, mas na verdade não fez adequadamente. Isso. Na manipulação ele tem como saber, até porque se o produto dele estiver acabando, a gente já lembra ele que está na hora de fazer, né? Isso mesmo. É verdade. E essa paixão, Ana, pela manipulação, da onde que veio? Essa paixão na manipulação surgiu justamente quando eu entrei dentro de uma farmácia de manipulação, eu comecei a conhecer, porque é muito interessante, você recebe um produto, você não sabe a dimensão do que passou até esse produto ficar pronto. E quando você conhece todos os passos, o controle de qualidade, você conhece a parte do produto sendo feito, isso é muito gratificante, é bonito. Você se apaixona por essa relação do produto, do comecinho até o produto final. Então, eu acredito que essa paixão que eu tive pela manipulação é justamente por isso, de você poder criar um produto do zero, entregar para a pessoa e isso fazer diferença na vida dela. Que beleza. Então, nós estamos falando de produto personalizado. Agora, a gente sabe que o mercado, né, da manipulação, ele representa menos de 10% do mercado de medicamentos em geral. Não tem uma farmácia em cada esquina, né, de manipulação. E as drogarias, elas estão aí ocupando muito espaço, que mostra que o produto industrializado é realmente muito mais consumido, né? Agora, como que vocês diriam assim, o que o produto manipulado ele tem que oferece de algo diferenciado, tanto para o prescritor fazer a receita, quanto para o paciente fazer a utilização? Bom, antes de eu falar um pouco do produto manipulado, vamos pensar um pouco na indústria farmacêutica, certo? A indústria farmacêutica, ela tem um padrão, né? E ela produz em grande escala. Então, se você chega no balcão de uma farmácia, numa drogaria, você vai encontrar um produto para dor de cabeça, por exemplo. Ele vai ter ali na sua dosagem de 500 miligramas, 750, 1 grama, dependendo de qual for o produto. E você só vai encontrar daquela única maneira, ou em cápsula, ou num xarope, às vezes. Já na manipulação, como o senhor mesmo disse, é um produto personalizado. Então, eu consigo adequar muitas vezes a dosagem, a quantidade de ativos em um único produto. Eu consigo ter várias formas farmacêuticas, consigo trabalhar com cápsulas, comprimidos, xaropes, tudo seguindo ali a característica daquele ativo, certo? Mas, assim, é tudo baseado mesmo para tentar trazer para aquele paciente ali que está precisando tomar aquela medicação uma forma mais simples e mais fácil, para que ele consiga seguir esse tratamento, né, até o final, não abandonar o tratamento, e também para que seja uma forma mais simples ele conseguir fazer todo esse tratamento e se adequar, né? A farmácia de manipulação está ali realmente para adequar a ele da melhor maneira possível. Bacana. E Newton, o que você me fala aí da garantia da qualidade, do controle que isso é feito, né? Você que está lá dentro da área de produção, como que você fala sobre isso? Nós temos, a partir do momento, né, que nós passamos por uma regulamentação, né, e assim, a gente tem um rigor, né, e temos dentro dessa regulamentação aí várias etapas que o laboratório tem que seguir, que a farmácia tem que seguir, né, são coisas padronizadas, que você seguir um padrão. Nós temos vários procedimentos em um laboratório que, desde o recebimento de uma matéria-prima, né,
onde nós temos um laboratório de controle de qualidade, onde se faz toda a análise físico-química dessa matéria-prima para que garantimos, né, que os nossos clientes e prescritores, né, realmente tenham aquilo que eles realmente necessitam. Nós temos vários processos internos, né? Hoje nós temos de 8 a 11 etapas, onde o processo de conferência, desde o momento que o comercial recebe essa medicação, né, essa receita para que possa manipular essa medicação, até o momento de entrega final ao paciente. Ou seja, nós temos processos internos que garantem que o produto final entregue para o paciente seja o melhor possível dentro da qualidade que a regulamentação exige, né, que ela vá ter um tratamento adequado da forma que o prescritor dela pretende para que realize aquele processo de melhorias no seu tratamento. Perfeito. E tem casos onde a receita ela vem com algumas restrições que você não deve colocar naquele produto porque o paciente tem algum tipo de intolerância, coisa assim. Sim, tem várias. Hoje em dia, assim, não é mais raro, né? Antigamente era mais raro, mas hoje a maioria das prescrições, ela vem com muitas restrições, né? Paciente é alérgico a corante, paciente é alérgico à lactose, né? Paciente precisa é alérgico a algum tipo de conservante, né? Parabenos. E assim, nós temos dentro do laboratório vários insumos farmacêuticos que a gente pode estar fazendo essa, não substituição, mas a gente pode estar fazendo essa indicação, né? E até num contato direto com o prescritor e com o paciente, para que ele receba da melhor forma possível, adequado dentro daquele padrão que ela necessita, né? Ou seja, dá para garantir a qualidade mesmo quando você não tem alguns ativos. Você não precisa desse conservante ou tem uma alergia a esse conservante, existem outras formas de garantir a conservação do produto manipulado, né? Ô, Ana, e essa questão da validade do produto manipulado, ela costuma ser menor do que um produto industrializado, né? Isso é porque ele é feito com exclusividade para cada paciente? Isso mesmo, a gente leva em consideração o quê? As características dos ativos, certo? E o produto manipulado, ele tem um tempo por conta do tratamento desse paciente, né? Então, um tratamento de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o produto é feito exclusivo para esse paciente. Então, que nem uma vez o senhor falou, ninguém é igual a ninguém, certo? Então, nenhum produto vai ser igual ao outro, é exclusivo para o paciente. Por isso, esse tempo ali de validade um pouquinho menor, é justamente para o paciente começar o tratamento e finalizar dentro do prazo de validade. Ou seja, o produto está sempre fresquinho, né? Ele acabou de ser feito e já vai ser utilizado. Então, essa é uma das vantagens também do produto manipulado. Que não tem tempo de prateleira, né? E outra vantagem também, né? Porque como você recebe um tratamento conforme a necessidade de cada um, você não gera o acúmulo, né, de ativos, de medicamentos a ser descartado no meio ambiente, né? Porque esse tratamento ele já é direcionado para o tempo de tratamento. Se é 7 dias, você manipula ele para 7 dias. Se é um tratamento para 30 ou 60 dias, você tem esse acréscimo, né, de manipulação de 30 a 60 dias. Então, você, além de tudo, você ainda contribui, né, de uma melhor forma para manter o meio ambiente estável. Agora você falou uma das palavras que eu mais gosto de ouvir, né? Dizer, a Biológica é uma empresa sustentável, então atua num mercado que já tem como sustentabilidade a própria produção do produto personalizado. Isso. É isso, Ana? É isso mesmo. A Biológica tem essa sustentabilidade e leva muito a sério, né? Então, isso é algo também que motiva o nosso crescimento, né? Uma forma da gente querer também trazer isso para a nossa vida, né? Essa sustentabilidade que a gente aprende dentro da empresa. Isso mesmo. Eu costumo dizer que sustentabilidade é uma coisa que cada indivíduo tem que ter consigo mesmo, né? Para que esse corpo seja sustentável, ele deve receber bons alimentos, deve praticar atividades físicas, deve ter boas relações, deve ter um descanso adequado. Enfim, isso vai fazer com que você viva mais e melhor. E dentro da empresa a gente procura adotar N critérios, né, que estejam relacionados com a sustentabilidade, né? Reforço aqui que foi a primeira farmácia do país movida a energia solar. Há mais de 10 anos a Biológica é movida a energia solar. Em 2017 nós passamos a neutralizar totalmente as emissões de gás de efeito estufa
com a aquisição de créditos de floresta. Então, hoje, a Biológica goza de uma referência nacional como a farmácia de manipulação mais sustentável do país. Isso é uma coisa fantástica e dá muita alegria para as pessoas que fazem parte do time, é isso? Isso mesmo. A gente se sente gratificante por isso. Que bom, que bom. Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho mais agora da manipulação, porque assim, sendo uma atividade tão dinâmica, é claro que ninguém pode ficar parado no tempo, então inovação é um tema que está sempre presente dentro da manipulação. Aonde é que acontece tanta inovação na empresa? Acredito que a inovação, ela se vem, primeiro de tudo, com o nosso próprio conhecimento, essa busca por conhecimento, né? Essa busca por novos ativos, novas matérias-primas, novas formas farmacêuticas. A biológica, ela sempre tenta trazer para o mercado isso. E também a biológica, ela tem já um grande tempo de mercado, já a sua marca, ela já é conhecida. E nós temos essa relação com os prescritores também, que é essa confiança, certo? Então, a inovação nós conseguimos trazer para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para os prescritores, consegue ter essa relação de troca. E assim, você percebe muito essas inovações dentro do laboratório de cosmético, por exemplo, né? Onde você consegue realizar vários testes de fórmulas farmacêuticas, e fórmulas farmacêuticas diferenciadas, né? Para que possa atender da melhor forma possível o paciente. Dentro do laboratório, nós conseguimos desenvolver fórmulas que vai desde, né, uma adequação, né? Uma adequação dessa forma farmacêutica, pode ser um filme, ou pode ser uma goma, pode ser um chocolate, pode ser um comprimido sublingual. Você consegue adequar, né, essa forma para que ela tenha uma melhor adesão ao tratamento do paciente, que ela seja de uma forma mais agradável, que esse paciente tenha uma experiência, né, positiva, né, desse tratamento, né? Você consegue adequar justamente até sabores, né? Você consegue ajustar uma dose, você consegue melhorar uma forma farmacêutica para que ela tenha um tratamento adequado. É porque às vezes o remédio é amargo, então você precisa mascarar, né, de alguma maneira, fazer com que aquilo seja mais palatável, né? Isso. E internamente, a empresa tem um mecanismo para estimular, junto com os colaboradores, novas ideias, sugestões de melhorias e tudo mais. Como que vocês veem isso? Sim, nós temos um programa de poupança de ideias, né? Onde qualquer pessoa... Isso é um diferencial da biológica para todos os colaboradores. Ela sempre foi aberta, né? Então ela dá essa abertura para todo mundo poder colocar suas ideias, né? E essa ideia ainda é recompensada, né? Quando ela é aprovada, ela é recompensada. Essa forma de inclusão da biológica, que eu acho, assim, um diferencial que poucas empresas têm, né? Então, assim, aquelas pessoas que pretendem entrar na biológica ou pretendem entrar no ramo de manipulação, pode estar ciente que vão estar entrando dentro de uma empresa onde você tem várias ações para que você possa desenvolver junto com a empresa. Ou seja, você tem voz e é respeitado, porque quem está na ponta, quem está atuando ali, é quem melhor sabe dizer o que pode ser melhorado, né? Sim, sim. Conhecer a realidade. Quem está na ponta conhece a realidade e pode trazer, às vezes, uma visão diferente, né? Uma ideia diferente, e a biológica justamente faz isso, ela te escuta. Então, e você que atua na área comercial, que gerencia um time também, que atende os clientes hoje no WhatsApp, né, nas mídias digitais, esse escutar o cliente, ouvir do cliente, entender o que ele está querendo, isso traz muitos insights para a inovação, né? Sim, porque você conhece a dor do cliente. Você conhece, às vezes, aquela mãe que está buscando adequar um xarope para um filho que tem alguma necessidade. Você consegue atender aquele idoso que não consegue engolir o comprimido. Você atende aquele adulto que precisa de um medicamento que não está conseguindo encontrar na drogaria. Então, assim, você consegue entender, ajustar e tentar ajudar essa pessoa, né? Trazendo, assim, essa melhoria para a necessidade que ele buscou. Então, é justamente isso. Às vezes, a gente recebe inúmeras mensagens, às vezes, de pacientes que passaram, que agradecem
porque você conseguiu, às vezes, adequar ali para aquela criança um xarope que a criança não conseguia tomar, né? Porque comprava, às vezes, na drogaria, mas não tinha aquele gosto. Ou você transformou um xarope num chocolate, um xarope numa goma. Então, você realmente adequa para trazer o que é a melhor qualidade de vida. E, assim, se você pegando nesse gancho da Ana aí, se você pegar, eu que tenho mais de 30 anos de farmácia de manipulação, se você pegar as inovações e as tecnologias que nós temos hoje, é impressionante, né? Quando nós começamos era tudo bem manual, né? Bem manual mesmo, né? Balancinha de dois pratos, entre pesos e medidas, né? Que você ajustava. Hoje nós estamos aí com nossa pesagem monitorada 100%, né? E isso garante uma entrega de um produto final de excelência para os nossos clientes. Explica para quem está nos assistindo o que é essa pesagem monitorada, Nilton. A pesagem monitorada, ela consiste basicamente em você sai uma ficha de produção, né? E você pega essa ficha de produção na hora da pesagem. Isso, lógico, depois dela ter passado já por vários setores e várias conferências. Ela chega no setor de manipulação, o manipulador separa os ativos que vão ser pesados, e aí é passado o código de barra um ativo por vez, né? E esse um ativo por vez, o que faz? Se você, num descuido ou numa correria, você pega um ativo errado, quando no momento que você passa o código de barra, ele não aceita a pesagem daquele produto, né? Daquele insumo farmacêutico. E isso garante que a gente faça a pesagem de forma correta, porque também ela tem uma garantia que você vai estar pesando aquilo que está realmente pedindo na receita. A quantidade exata. Dosagem. A dosagem nem para mais nem para menos. É a dosagem necessária para o tratamento do paciente. Pois é, olha, a gente está falando de tanta coisa e tem tantas novidades. Você falou algumas vezes, Nilton, de forma farmacêutica, né? Isso. E assim, essa é uma linguagem de farmacêutico, né? O leigo ele não atende, não entende bem. Mas eu vou falar rapidamente, assim, só para você saber, né, que você tem uma cápsula, é uma forma farmacêutica. Se for um comprimido, é outra forma farmacêutica. Agora, o que cada forma farmacêutica, o que ela é, por que se faz coisas diferentes, tá? Para pacientes diferentes. O que está por trás ali? É como se você tivesse uma encomenda destinada a um determinado local, é isso, mais ou menos? Vamos lá. Tentar explicar de uma forma bem fácil, né? Assim, é como se fosse, vamos lá, um Uber, por exemplo, você precisa chegar a um local, você pega um carro e ele te leva até o local onde você precisa. E, né, dentro dessas formas farmacêuticas, e assim, no nosso ramo nós conhecemos como veículo já, né? Então é engraçado isso. Então o que esse veículo faz? Ele pega esse ativo, né, que você necessita e leva ele até um determinado sítio de ação. Né? Não só transporta esse ativo, né? Porque na verdade esse ativo tem que chegar lá de forma íntegra, né? Da sua forma tanto física como química. Para quê? Para que o paciente possa ter o tratamento adequado e o prescritor tenha um retorno adequado, né, do paciente com aquele tratamento. Então basicamente é isso. É um veículo que você incorpora um ativo e ele leva até seu sítio de ação. Gostei dessa comparação. É o Uber da biológica, né? Quando o paciente agora pegar o medicamento em casa e receber, olha, esse aqui é o meu Uber, agora ele vai levar esse ativo aqui aonde eu preciso, né? Isso pode ser passando na pele, pode ser tomando. Pode. Né? Nós temos, por exemplo, um exemplo, né? O gel transdérmico, né? O gel transdérmico você passa ele na pele, absorve, joga na corrente sanguínea e chega ao sítio de ação. Então, basicamente, seria isso, né? E assim, a forma farmacêutica, esse Uber, a vantagem é que você pode, no caso, nós podemos escolher o melhor meio de transporte, né? O transporte adequado, né? E aí que entra as formas farmacêuticas variáveis, que vem de um filme, que vem de um gel transdérmico, que vem de um comprimido, e aí tudo aquilo que já... Tem muito estudo, muito conhecimento por trás disso também, né? Sim. Farmacêutico não para de estudar. Não para. Sempre uma novidade diferente, a indústria farmacêutica ela é muito grande, então você sempre tem que estar atento a tudo, são sempre novos ativos, novas formas farmacêuticas, a gente sempre tem que estar buscando muito conhecimento. Falando um gancho também, que o Nuto falou sobre a questão das formas farmacêuticas, fora também a gente conseguir encontrar a melhor forma farmacêutica para um determinado ativo, mas é também trazer a melhor forma farmacêutica para o paciente, certo? Então, aquele paciente que ele tem ali uma alergia a um determinado corante, eu vou trabalhar com uma cápsula que é incolor ou com algum xarope que não tem adição de corante,
certo? Se eu tenho um paciente que é intolerante à lactose, então esse produto não vai estar dentro da medicação dele. Se é um outro paciente que tem algum outro tipo de restrição, seja algum conservante, a gente faz essa retirada, né? Substitui por outro tipo de conservante. Então, ali, não só para o produto, mas também para o paciente, tem toda essa personalização. Perfeito, né? E é fantástico como tanto a área do comercial que atende o cliente, como a área da produção, elas têm que estar conversando a mesma língua, né? Sim. E isso só acontece se os processos estiverem muito bem definidos e claros para todo mundo, para todas as pessoas, né? Isso. Existe um processo desde o momento em que essa fórmula chega até o comercial lá com a Ana, até os processos internos de produção que são bem rigorosos, que para a gente poder garantir uma qualidade dessa fórmula, né? Então, assim, não é feito de qualquer forma, apesar de ser um produto personalizado para cada pessoa, mas existe tudo dentro disso, um estudo científico em cima disso, né? Onde nós podemos fazer várias mudanças nessa forma farmacêutica dentro desses estudos. Maravilha. Bom, nós vamos para um intervalo rápido. Daqui a pouco voltaremos aqui. Você está no Biologicast e nós estamos tendo aqui essa conversa agradável com o Newton e a Ana, farmacêuticos da Biológica. Fique aí, nós voltamos já. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Olá, estamos de volta aqui com o Biologicast, com essa agradável conversa com o Newton e a Ana Carolina. Eu gostaria de falar agora um pouco, perguntar para vocês como que é assim, o grau de satisfação interno. O que vocês sentem quando veem um cliente elogiando o atendimento, elogiando o produto, quando você está produzindo uma fórmula que sabe que ela é personalizada? Olha, eu acho que na hora que esse cliente chega, você conhece a dor, certo? Então, é gratificante, porque ali eu consigo auxiliar de alguma maneira ali na saúde, ou na autoestima, ou na qualidade de vida. E a partir do momento que você entrega esse produto, você sabe que foi feito com carinho, foi feito com atenção aos mínimos detalhes, foi feito com cuidado, e que aquele produto vai trazer uma melhora para a qualidade de vida. Então, isso é muito gratificante. Bom. Eu, como diz a Ana, eu me sinto muito satisfeito ao desenvolver e preparar uma fórmula farmacêutica, né? É muito gratificante quando você consegue desenvolver uma fórmula onde esse paciente vai ter uma adesão maior ao tratamento. E ali na hora da manipulação, o interessante disso é que você está ali, você está observando o desenvolvimento daquela fórmula, e o final daquela fórmula farmacêutica, assim que você termina ela e entrega para o paciente, é uma felicidade que você sabe que está contribuindo, né? Ou para a beleza da pessoa, né, que vai um resultado cosmético, né, ou até mesmo
um resultado farmacêutico, terapêutico, né, que esse cliente espera, né. É muito gratificante, né, eu chego até a ficar emocionado, né, de estar falando isso, porque a partir do momento que você desenvolve uma fórmula, é como se você estivesse entregando uma obra de arte, né, que é uma coisa personalizada para aquela pessoa. Então, isso é realmente fantástico, né? Isso é trabalho com propósito, né? E tem muito a ver com elementos de cultura da empresa, né? Nós não falamos aqui da cultura, mas eu vejo assim que ela vai permeando toda a fala de vocês, né? Há pouco a Ana falou de ter um cuidado com o cliente, né? Quer dizer, é um primeiro dos elementos de cultura, né? Esse interesse genuíno pelo cliente em ajudar além do produto, em ajudar a entender, né, o seu momento de vida, suas necessidades, e às vezes é uma atenção em ouvir que faz toda a diferença, né? Então, o cliente está ali, às vezes, pensando que só está adquirindo um produto. Mas o que a gente faz é muito mais do que isso, né, Ana? A gente entrega para ele um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso cuidado, um pouquinho da nossa dedicação. E ele também entrega para nós ali aquele retorno de que a medicação deu certo, de que a gente trouxe um pouco de alívio ali naquela hora daquela doença ou daquela situação. E isso é muito bom, assim, esse retorno que nós temos. Isso faz com que vale a pena tudo que a gente passa. Sim, e essa questão da cultura da empresa quando casa com alguma cultura que você já vem com ela também, isso é muito gratificante. Porque dentro da cultura da empresa, tem dois valores lá que eu acho, tanto profissional como pessoal, coisas muito importantes na vida, né? Que é o primeiro, que seria a confiança, e o quinto, né, que seria a transparência, né? Então, assim, a empresa, ela confia naquilo que você está entregando, nós procuramos fazer da melhor forma possível para que o cliente também tenha essa confiança desse retorno da gente, e a transparência lá dentro da empresa é tudo bem claro e objetivo daquilo que a empresa quer e onde ela pretende chegar, né? E com isso, você incorporando essa cultura da empresa junto com a cultura pessoal que cada um tem, com certeza te leva a um lugar de realização, tanto profissional como pessoal. Isso é fantástico, porque você está falando uma coisa assim, a gente não desvincula, né, o pessoal do profissional. Quando você está trabalhando na empresa, não é como se você estivesse deixando todos os problemas em casa e vai para lá para trabalhar e depois, na hora que sai, vai resolver os problemas, né? Aquilo está o tempo todo permeando. Então, é lógico que a gente entende isso perfeitamente e procura cuidar do time para que o time também cuide das pessoas, cuide dos produtos. Essa é uma receita que eu vejo que é de sucesso em qualquer empresa que queira ser relevante no mercado, tá? E para ser relevante no mercado, a gente deve ter muitas histórias para contar, né? Eu acredito que vocês devem ter algumas histórias interessantes que gostariam de compartilhar, de um cliente que deu um retorno, de às vezes até um problema, e o problema foi resolvido de tal forma e que aquilo causou um impacto positivo, né? O que vocês têm para contar hoje para nós? Teve um caso, quando eu estava na loja, bem quando eu comecei a entrar entrei na biológica, que eu tive uma cliente que veio, né, na farmácia buscando uma medicação, uma indicação para a irmã dela, que não conseguia dormir, e a irmã dela é especial, né? Então ela tem todo aquele cuidado. Então, fora a irmã, eu conseguia ver nela aquele cansaço. E eu fiz uma indicação para o sono, para que a irmã dela conseguisse dormir melhor, ficasse menos agitada. Passou. Depois de 2 meses, ela voltou. E aí ela foi me procurar. Foi ela, cadê? Eu queria falar com a farmacêutica Ana, onde ela tá. Aí eu fui, mas eu não lembrava dela. Porque acaba que são muitos clientes, né? Muitas coisas que a gente tem que fazer durante o dia. Só que o cliente lembrava de mim. E ela, eu queria te agradecer. Aí eu fiquei tentando, né, me lembrar dela. Você lembra que eu vim aqui, falei da minha irmã, que ela não conseguia dormir, e depois que você fez a indicação, nossa, ela tá muito melhor, consegue dormir. Eu também estou me sentindo melhor. E isso é tão bonito, porque você, de alguma maneira, você conseguiu tirar um pouquinho ali do seu conhecimento e ajudar o outro.
Então você também se sente feliz com isso, né? Eu me senti muito feliz com ela. E depois disso ela veio outras vezes, fez medicação para ela, para a família dela, mas aquele primeiro contato, aquela hora que eu consegui dedicar ali um tempo para ela, consegui escutar, consegui ajudar, eu vi que isso fez total diferença na vida dela e também acredito que na minha, porque você vê o quanto o seu trabalho te dá aquele retorno. E é grato, e é gratificante. É muito mais do que um frasco com um medicamento. Com um medicamento, né? com um comprimidinho dentro. Que legal, que legal. Muito bom ouvir isso. Eu, juntamente aí, minha história para me contar um pouco assim, dessa experiência, eu como já tenho 30 anos na farmácia, quando eu entrei na farmácia, eu não era farmacêutico, né? Eu mal tinha meu 2º grau ainda. Mas eu me lembro, eu era auxiliar de laboratório e chegou um consultor. Na época, a farmácia, o laboratório era separado da parte comercial, né? Ficava no outro lado da rua, né? Outro edifício. No outro edifício. E aí a consultora foi até o laboratório, me levou a ficha de pesagem e a fórmula dessa cliente e disse assim: Newton, essa cliente gostaria que você fizesse o produto dela. Porque todas as vezes que ela pegou esse produto que você fez, ela sentiu uma melhora. E assim, isso... Ela não me conhecia, naquela época a gente colocava no fundo da embalagem, né? Hoje nós trabalhamos a maioria das vezes com número, mas naquela época a gente colocava o nome, né, da pessoa que manipulou aquela fórmula. E eu me senti muito orgulhoso e feliz, né? E feliz com aquilo, né? Se uma pessoa que não me conhecia, né, que eu pude levar algo melhor para ela, né? Uhum. Então tem várias histórias assim que são muito gratificantes mesmo. Então é uma profissão que... Nossa. Dá muitas oportunidades, né, Newton? E assim, é legal de ouvir isso que você falou também, porque é algo que a gente estimula o tempo todo nas pessoas, né? Quando você está fazendo algo ali, você não conhece quem está do outro lado, quem que é aquele cliente, que para você é um rótulo, um nome, uma fórmula, né? Mas quando você dá o melhor de si, é como se dentro daquele frasquinho tivesse saindo assim uma energia de colaboração, de contribuição. Eu chamo isso de amor, né? Isso. Quando você põe amor naquilo que faz, esse amor ele contagia, ele supera as barreiras de distância, as barreiras físicas, e lá no final das contas você vai produzir esse tipo de sensação. Sim, né? A pessoa sente que ficou bem. Sim, como você mesmo diz, né, Célio? Ali é um momento único, né? Então faça o melhor. Né? E a partir do momento que você está fazendo o melhor, com certeza ele vai ter um retorno gratificante. Que bom, olha gente, eu poderia ficar aqui mais um tempão com esses dois aqui batendo um papo, que está muito bom. A gente treinou um pouquinho antes, mas a hora que chega ao vivo, a coisa acontece todo diferente. E o bom é isso, porque flui. Eles são pessoas muito preparadas, né? A gente faz isso aqui com carinho para levar para você um pouco de clareza, um pouco da história, de como que a gente funciona. Tenho certeza que você foi presenteado aí com um conteúdo bastante agradável de assistir e de compartilhar. E assim chegamos ao fim de mais um Biologicast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais. A Biológica quer muito trazer conteúdo de qualidade para você, que é nosso cliente, que é nosso prescritor, e você que ainda não conhece, mas que certamente vai ter interesse em saber mais sobre a Biológica. Um abraço e até a próxima.